A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu quero fazer o review desta excelente obra, As Sete Igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para o seu povo, uma obra publicada pela editora CPAD, escrita por Steven Lawson. Uma obra, meus irmãos, de deixa eu pegar aqui certinho, uma obra de 207 páginas. Está aqui, 207 páginas. Vamos abrir aqui no índice para mostrar para os irmãos. Está o índice desta obra. Vamos lá, deixa eu aproximar aqui. Vamos fazer a leitura do índice. Dedicatória, agradecimentos, prefácio, introdução. Nós vamos ler um trechinho da introdução. Quem escreve a introdução deste livro é o John MacArthur. O senhorio de Jesus Cristo é novamente meia-noite, a impressionante visão, terror santo, as cartas de Jesus Cristo, introdução às 7 cartas. Deixaste o teu primeiro amor, quando a perseguição atinge o fiel, vivendo no quartel-general do inferno, o perigo da tolerância, a igreja morta, pequena igreja com um grande Deus, isto deixa Deus doente, que é a última igreja, a de Laodiceia, que não estava nem fria nem quente, estava morta, ao ponto do Senhor dizer que iria vomitá-la. E foi a única igreja que não tinha nenhum elogio. E aí nós temos a conclusão, a lei do reavivamento. Não é hora para brincar de igreja. Então este é o índice desta obra. E aqui, meus irmãos, tem a introdução que foi escrita por John MacArthur. Quero ler só os 2 primeiros parágrafos para os irmãos entenderem do que se trata esta obra. Aqui o John MacArthur vai mostrar bem claro o que o autor pretende ao escrever esta obra. Que relação, deixa eu subir aqui um pouquinho, que relação pode haver entre os cristãos modernos e as cartas enviadas às 7 igrejas na Ásia Menor no final do primeiro século? Em primeiro lugar, estas mensagens encontradas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse são provenientes do próprio Cristo glorificado. São suas últimas palavras à igreja antes que o Novo Testamento fosse concluído. E em segundo lugar, as questões e os problemas enfrentados por estas igrejas são os mesmos que atingem a igreja hoje. Steve Lawson acredita que as palavras de Cristo às 7 igrejas na Ásia Menor são um alerta à igreja de nossos dias. Traçando cuidadosos paralelos entre a igreja do primeiro século e a atual, Lawson mostra como estas mensagens, sempre supremas e relevantes, aplicam-se aos cristãos de nosso tempo. Este é o melhor tipo de ensino bíblico, fiel ao texto e ao contexto cultural e histórico. Vai da mensagem à prática. Isso que é legal neste livro, meus irmãos. Ele vai trazer uma aplicação para nós através das 7 igrejas da Ásia Menor. Então este livro é um livro expositivo, um livro de aplicação para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Ele é muito útil para você extrair lições, para pregar, para ensinar. Então é uma obra que eu recomendo. Quero ler um trechinho aqui do capítulo Terror Santo. Deixa eu aproximar para fazermos a leitura. A reverente admiração. Como os irmãos podem ver, a letra é bem tranquila, né? Uma letra média, super confortável para fazer a leitura. Em segundo lugar, a visão do Cristo glorificado implica num santo e saudável temor a Deus. João não se limitou a cair com o rosto em terra. Ele o fez de maneira dramática, caiu aos pés de Jesus como morto. O apóstolo foi assolado por tamanho temor que desmaiou. Estava sem fala, aterrorizado, trêmulo, traumatizado, chocado, imóvel, atordoado. Anos antes,
João inclinava confortavelmente a cabeça sobre o peito de Jesus. João 13:25. Agora, desintegra-se como um pecador na presença do Deus Santo. Um pequeno garoto teria de atuar numa peça da escola. Suas únicas palavras eram: "Sou eu, não temas." Mas ficou com tanto medo do palco que, quando subiu ao tablado, tudo o que pôde dizer foi: "Sou eu, e estou morrendo de medo." Foi assim que João se sentiu. Estava sem fala, sem saliva, em choque. Toda a visão da glória de Cristo é sempre acompanhada de temor a Deus. Quando os discípulos viram a glória de Cristo no Monte da Transfiguração, ficaram muito chocados. Ao ser transfigurado diante deles, a face de Jesus brilhava como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Como os discípulos reagiram? Caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Mateus 17:6. Os irmãos estão percebendo? Esta obra é uma obra expositiva, uma forma simples e uma forma que vai nos instruir ao longo dos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Apocalipse. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de mostrar para vocês como ele vai trabalhar em cada uma das cartas, em cada uma das 7 cartas. Tem o tema, né, que o autor coloca, por exemplo, aqui é a primeira: "Deixastes o teu primeiro amor." Ele vai trazer uma introdução. Aí depois vem o cenário. Ele vai trazer o cenário daquela igreja. Depois do cenário, ele vai trazer o remetente. A primeira igreja era Éfeso, ele vai explicar, depois ele traz o remetente, e ele traz ali as características do remetente. Lembrando que o remetente é Cristo, né? Das sete igrejas. E depois ele vai trazer o pecado de cada uma delas. Ele vai explicar o pecado e depois ele vai trazer a solução. Primeiro passo, lembrar. Isso daqui da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja. Segundo passo, arrepender-se. Terceiro passo, repetir. Então os irmãos podem ver que dá para nós tirarmos ensinos bíblicos aqui praticamente prontos. Quarto passo, permanecer. E aqui o alerta que Jesus traz para a igreja de Éfeso e a promessa que o Senhor Jesus faz para cada uma das 7 igrejas. E aqui finaliza. Aqui chegando o capítulo 5, a segunda igreja, os irmãos vão perceber, Apocalipse 2, do 8 ao 11, que também é da mesma forma. Ele traz uma introdução e depois ele traz o cenário da segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna. Qual era o cenário desta igreja? Deixa eu virar a página aqui para os irmãos. O remetente, o pecado, o sofrimento daquela igreja, perseguição econômica, perseguição religiosa, perseguição física, perseguição satânica, a igreja de Esmirna sofria, e o alerta que o Senhor dá, e finaliza com a promessa. E assim ele vai trabalhando ao longo de todos os capítulos que se refere às 7 igrejas. Meus irmãos, é uma obra que vale a pena ter. É uma obra de 207 páginas, uma obra expositiva. Você que prega, você que ensina, tenho certeza que vai agregar para a sua vida e para o seu ministério. As 7 igrejas do Apocalipse, o alerta final de Cristo para o seu povo. Este foi o review desta obra. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo.